Pois bem, hoje então vamos meditar numa palavra que está lá em Eclesiastes, tá bom? Capítulo 7, versículos de 1 a 12. Livro de Eclesiastes que junto com o livro de Provérbios e o livro de Jó, ele é visto pelos teólogos como os livros da sabedoria. Portanto, se você quer ficar mais sábio para a vida, leia o livro de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Então diz assim, Eclesiastes 7, a partir do versículo 1, que diz assim que mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes, e o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Forte isso, né? Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. 3. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. 4. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso. 5. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos. 6. Pois, como tal é o estalo dos espinhos ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos. E isso também é vaidade e não faz sentido. 7. Porque a opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e o suborno pode apodrecer o coração. 8. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. 9. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. 10. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores quanto os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. 11. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos os que vivem debaixo do sol. E finaliza aqui no versículo 12 essa parte da reflexão dizendo: porque o abrigo da sabedoria é como o de muitas riquezas, todavia a vantagem do sábio é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Santo Deus, Pai misericordioso e bom, Pai, estamos hoje aqui reunidos, Pai, para refletirmos sobre a sua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, fale conosco, Senhor. Derrame entendimento, Senhor, para que possamos sair daqui melhores seres humanos, Pai. De acordo com a Tua palavra, caminhar no Teu Evangelho, Pai, que edifica a nossa vida, Senhor. Preencha a nossa mente e o nosso coração. Nos livre das distrações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pois bem, queridos, nós vivemos um tempo curioso. O tempo da internet, das redes sociais. Porque, veja só, uma foto de uma influenciadora pode parar o Brasil. Tivemos agora, há pouco tempo atrás, aquela menina Virgínia, né? Que separou do marido, e as fotos dela tinham milhões de visualizações, milhões de comentários. Parou o país. E por outro lado, nós temos também reflexões sérias, assuntos gravíssimos acontecendo com o país e que passam despercebido. As pessoas ignoram. Por exemplo, o imposto aumenta todo dia e ninguém liga, ninguém fala sobre isso. O que está acontecendo? Vê só, um desafio lançado numa rede social chamada TikTok, ela alcança milhões de visualizações e compartilhamentos. Mas uma ideia profunda, com potencial de mudança de vida, ela não encontra compartilhamento, ela não encontra eco. Por que será? Por que será que esses assuntos superficiais se espalham mais rápido
do que os assuntos profundos. Por que será? Por que será que coisas bobas, por que será que a tolice, né, ela viraliza, enquanto a sabedoria mal sobrevive? Olha, meus irmãos, isso não é um acidente. Isso é o sistema funcionando exatamente como foi criado. Um pensador, filósofo chamado Nietzsche já alertava. E ele diz o seguinte, que a loucura em indivíduos é rara, mas a loucura em grupos é a regra. Porque quando as pessoas se reúnem, seja em uma praça ou em uma rede social, a razão dá lugar à emoção. Voltaire, um outro filósofo, um outro pensador, disse o seguinte: aqueles que podem te fazer acreditar em absurdos, podem te fazer cometer atrocidades. Eles entenderam algo ali essencial. A ilusão coletiva, ela começa com aquilo que nós assistimos e vai terminar na nossa ideologia, ou seja, vai terminar naquilo que nós defendemos. O que nós vivemos hoje é o triunfo do que é viral sobre o que é valioso. Hoje, amados, nesta celebração, convido os irmãos a pensarem a respeito. Amor, recebe lá o pessoal. Vamos entender por que isso acontece. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque ideias tolas se espalham como fogo, enquanto ideias sábias se apagam no silêncio. Hoje, como sempre, nós usaremos a Bíblia. E também vamos cruzar em ideias de vários pensadores, com exemplos reais, para entender como a religião, como a psicologia, como a sociedade e tecnologia se unem para amplificar aquilo que é trivial nas nossas vidas. Pois bem, dando continuidade ao nosso trabalho evangelístico, estamos numa nova casa. Então, para aqueles queridos que ainda não nos conheciam, sejam bem-vindos, bom ver vocês, faz tempo que eu não lhe via, Deus abençoe, queridos. Então, chegaram na hora exata, porque nós estamos numa nova casa, trazendo uma nova ideia de evangelho. Então eu quero alertá-los que todo o assunto aqui levantado, ele é pautado na palavra de Deus, e ele não tem de maneira alguma intenção de se tornar verdade absoluta. A nossa maneira de ver o evangelho é a maneira de que todos possamos pensar a respeito de forma livre e deixar o Espírito Santo de Deus se revelar a cada um. Portanto, meus irmãos, a verdade absoluta, única no mundo, é que Deus é o Senhor e que Ele tem tudo sob controle. Nós devemos continuar firme pregando a palavra e se esforçando para sermos pessoas melhores a cada dia. Amém, igreja? Vamos nessa reflexão então? Por que será que isso acontece? Por que será que há um emburrecimento da população? Pois bem, enumerei algumas características dessa. E a primeira é o instinto de rebanho, é o que os pensadores chamam de instinto de rebanho e prova social. E o que seria isso? Pois bem, desde sempre, desde a criação, o ser humano é uma criatura social, ou seja, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Como é ruim ficar sozinho. Algumas pessoas até se sentem bem sozinhas, mas não por muito tempo. Lá em Gênesis 2:18, no início da criação, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Fez a mulher, e muitos dizem que então acabou a paz do Adão, meus irmãos, e eu discordo completamente. Discordo, viu, amor? Completamente. Por quê? Porque a comunhão, ela é valiosa. A comunhão é valiosa para o Senhor, e ela é inclusive um dos pilares da nossa igreja. Nós temos uma mania, uma tendência de buscar nos outros sinais de coisas que aparentam ser normais ou importantes. Mas veja só, isso é um erro, porque nós temos que buscar o que é normal e importante em Deus que é perfeito, e não no homem que é pecador.
Os psicólogos chamam isso de prova social, que é a tendência de acreditar que se muita gente está fazendo alguma coisa, é porque aquilo lá é certo. Vocês lembram uma época que saiu um desafio de pingar limão no olho, para clarear o olho? Saiu isso no TikTok. Meus irmãos, as pessoas pingavam limão no olho. Rapaz, aquilo deve arder muito, mas... Ou seja, milhões de pessoas faziam, outros jovens vinham fazendo, poxa, aquilo é certo, vou ficar com o olho claro. E pingava limão no olho e se lascava, meu irmão. Em nome de Jesus, vamos prestar atenção com isso. Mas este é um instinto do ser humano. O que acontece? Desde os tempos antigos, no início da civilização, o homem vivia em tribos. Então, isso é um instinto ancestral, que diz o seguinte, que quem se afastava demais de um grupo, seja ele presencial e hoje digital, ele ficava inseguro. Então veja só, este instinto ancestral ainda controla as nossas vidas. E com o período digital que nós estamos vivendo, ele tem voltado a florescer para sobrevivermos num mundo paralelo, onde eu aparento ser o que na maioria das vezes não sou. Eu aparento ser o que na maioria das vezes não sou. Isso se chama rede social. Quando vemos um vídeo, por exemplo, com milhões de visualizações, o nosso cérebro automaticamente conclui: nossa, milhões de visualizações, isso deve ser importante. O que estão falando aqui? Então, novamente, os psicólogos explicam: nós somos muito mais propensos a acreditar em algo quando nós vemos muitas pessoas, celebridades ou influenciadores de opinião interagindo com aquilo. Na internet, esse instinto se transforma em um vídeo com 1 milhão de views. Parece relevante. Um, dois. Isso. Então uma hashtag em alta, um desafio viraliza. E nós vemos então naquilo uma coisa irresistível. Nós caímos nas garras das redes sociais. Aí nasce um fenômeno que as pessoas chamam, os psicólogos chamam de FOMO, FOMO, que é o medo de ficar de fora. Nós não queremos apenas assistir. Nós queremos participar de tudo o que acontece nas redes sociais, porque quando todo mundo está fazendo algo, se eu fico de fora, o estranho sou eu. Se todo mundo pinga limão no olho e eu não, o estranho sou eu. Por mais engraçado que isso possa parecer. Então nós repetimos, nós compartilhamos, nós dançamos. Nem sempre porque acreditamos, mas porque queremos pertencer. E é aí que mora o perigo, meus irmãos. O rebanho pode transformar um absurdo como régua para medir a verdade. Modismos, pseudos espirituais e ideias vazias prosperam assim. Quando um grupo grande bastante acredita em alguma coisa, duvidar daquilo passa a aparecer rebeldia. E então a popularidade vira a nova medida da verdade. Logo, se é popular, é verdade. Se não é popular, é uma mentira. E com o passar do tempo, uma bobagem dita, uma heresia dita, um ritual, uma campanha de igreja, repetida por milhares de vozes, ganha o peso de uma revelação. E o meio acadêmico também não escapa, meus irmãos. As redes ensinam as pessoas a buscar atenção, a parecer atualizadas, usarem roupa da moda para poder pertencer a esse grupo. Uma piada, um meme, uma ironia chama atenção em segundos. Um pensamento sério raramente consegue o mesmo.
Eu vou mostrar aqui para vocês agora um vídeo. Tá no pente lá? Deem uma olhada neste vídeo que viralizou. E eu recebi ele via Instagram. Dê uma olhada nisso aqui. Tá bom, até aí já tá bom, já deu pra ver a maluquice desse povo. Pois bem, não dá pra entender direito o que é esse vídeo, né? Eu tive que assistir umas 3 vezes pra entender. E o que acontece ali são 2 mulheres crentes, né, de alguma igreja evangélica, dessas do Xalamalaia, e que uma põe a mão na cabeça da outra e fala o seguinte: olha, eu vou orar por você, e se você não cair, é porque a minha oração não valeu. E você ora por mim, se eu não cair, é porque a sua oração não valeu. Ou seja, o que aquilo ali virou? Uma disputa de oração, uma rinha de oração. Ou seja, para mostrar que eu sou melhor que você, cheia do Espírito Santo, eu vou orar contra você e não por você. E se você cair, eu sou bom, e se eu cair, eu sou ruim. Meus irmãos, isso faz algum sentido para vocês? Esse vídeo já estava com mais de 1 milhão de visualizações. É isso que estão fazendo com a palavra de Deus. É isso que estão fazendo com a palavra do Senhor, meus irmãos. E esse tipo de coisa pode ser engraçado, mas tem gente que leva a sério. Vocês veem ali que eles estavam numa igreja, inclusive muito parecida aqui com a nossa. Mesmo tamanho. E se nós não nos policiarmos, daqui a pouco é nós que estamos subindo na parede, rodando, dando cambalhota. Meu Deus! Quando que isso virou normal? Quando que isso ficou normal? Nós vivemos na economia da atenção, onde, na verdade, uma multidão decide o que realmente importa para a nossa vida. Nós vivemos alimentando a nossa vaidade. Veja só, por que ela queria orar para outra mulher? Para dizer que a oração dela valia. Ou seja, vaidade, tudo é vaidade. Ela não queria orar pela pessoa para abençoar a vida dela. Ela queria orar por aquela mulher para dizer: olha, o Espírito Santo de Deus está comigo, não está com você. A minha oração vale mais que a sua. Que bobagem, meu Deus. Que bobagem. Voltaire, um outro pensador, um outro filósofo, disse o seguinte: que é perigoso nós estarmos certos em questões onde as autoridades estão erradas. Vejam bem, quando um líder de uma igreja dessa aceita um tipo de coisa dessa e diz que é certo, todos os outros que estarão lá vão passar a fazer igual. Será que nós perdemos o poder de refletir? O poder do que é ridículo, do que é certo? Meus irmãos, e se você pensa diferente numa instituição religiosa dessa, logo você é discriminado. Eu estava num culto uma vez, eu, o Ricardo e a Daniela, e tinha um pastor lá, desse tipo, pastor do Xalamalaia. E ele tinha mania de orar e colocava a mão nas pessoas e as pessoas caíam. E aí ele começou: Xalamalaia, põe a mão em uma mulher, puf, caía. E colocou a mão no outro, caía, aí ele veio e colocou a mão em mim. E aí eu pensei comigo, falei: Senhor, será que eu vou cair também, pai? E aí ele olhou, ele forçou a minha cabeça para mim cair. Mas, irmão, eu não vou fingir, irmão. Não vou fingir. Então eu não caí. Ele riu e foi para o próximo irmão do lado.
E aí a Daniela olhou para mim e falou assim: pai, eu estou com medo desse homem. E é isso que acontece. Esse tipo de atitude, ele causa medo. Exceto para aqueles que veem nele um líder. E aí é o perigo. Porque se o líder faz para pertencer ao grupo, eu serei obrigado a fazer igual. E aí o que é ridículo vai se tornando normal. Vai se tornando normal. E daqui a pouco nós estamos todos fazendo. Falar verdades incômodas podem te isolar. Por exemplo, eu perguntava lá na igreja: o que é feito com o dinheiro arrecadado? E eles não conseguiam me responder. Logo, fui sendo colocado de lado, porque questionava demais. A maioria não perguntavam. E eles falavam: por que você quer saber? Só você quer saber? A maioria nem pergunta. Porque a maioria, será que a maioria está certa em não saber? E é aqui que entra o segundo ponto, que é o confronto ou o conforto da simplicidade ou o conforto da omissão. Porque nós vivemos um tempo onde pensar se tornou cansativo. Cansa pensar, meus irmãos. E como dizia o poeta, onde a ignorância reina, é tolice ser sábio. Em nome de Jesus, leva isso para a tua vida. Não força a barra para pertencer a um bando de tolos, meus irmãos. Porque vocês não foram criados para isso. É óbvio que pingar limão no olho não vai deixar teu olho verde, cara. É uma coisa óbvia. Pesquisem as coisas antes de fazer. Ensinem as crianças a fazer. Lembram do desafio da baleia azul? Pois bem, cuidem principalmente das crianças. E olha, palavra convence. De nada vai adiantar você falar se você fizer. Palavra convence, exemplo arrasta. Então arrastem seus filhos para o que é bom e o que é certo. Um escritor, também pensador, chamado Thomas Gray, ele escreveu no século XVIII um verso que parece ainda mais verdadeiro hoje. Ele disse o seguinte, que a maioria das pessoas preferem se sentir bem do que pensar profundamente. Pastor Ricardo, ele adaptou, e ele diz o seguinte, que é melhor ser feliz do que ter razão. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele busca o simples, ele busca o rápido, o que é familiar. O nosso cérebro vai buscar aquilo que nos dá conforto instantâneo. A complexidade de um pensamento, o esforço, ele virá como algo a ser evitado. E a psicologia chama isso de facilidade cognitiva. O prazer de entender algo sem precisar se esforçar. Quando nós ouvimos uma ideia repetida muitas vezes, ela vai parecer correta, mesmo que seja falsa. Não tem jeito. Mas quando nós nos deparamos com algo novo, que exige reflexão, o cérebro entra em modo analítico, meus irmãos. E esse modo é lento, cansativo e demanda energia. Por isso, nós evitamos. Quem aqui quer trabalho? Como é bom entender as coisas sem se esforçar. Existe uma tal de equação de segundo grau, que começou a apertar a minha vida na 7ª série, e foi comigo até o 1º colegial, e eu não entendi aquilo, e aquilo me cansava, e eu falava: Senhor, por que eu não vou entender isso? Cansa, pensar cansa, meus irmãos. Mas é aí que o problema começa, meus irmãos. Porque ideias tolas costumam ser simples. Não exigem reflexão. E é por isso que elas pegam. E elas hoje estão abastecendo consumidores de redes sociais vorazes, que têm sede por novidade de rápida digestão. Um slogan chamativo, um clipe curto, um meme engraçado, como esse dessas mulheres. Mais de 1 milhão de visualização. Eles entram na nossa mente sem nenhuma resistência.
Já verdades complexas, que pedem tempo e atenção, nós temos dificuldade de assimilar. Por quê? Porque isso falta na nossa cultura. E isso falta na cultura do mundo religioso por inteiro. Nós queremos, geralmente, que o líder religioso nos diga o que fazer. Eu ouvi muitas vezes já, olha, eu devo ou não comprar um carro? Querido, eu não sei. Isso é contigo, você aguenta? Você precisa comprar um carro? São coisas que você tem que responder. Ou então, olha, vou me separar da minha mulher. Meu querido, o que eu lhe falo é que a família vale muito. Mas eu não posso decidir por você. E nós queremos que as pessoas decidam por nós o tempo todo. Por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil alguém decidir para mim. Até porque se der errado eu tenho quem colocar a culpa. E por isso a desinformação e as meias-verdades vêm dominando a internet. E por consequência, elas vêm dominando também a nossa vida. Por quê? Porque são simples, reconfortantes, repetidas, até virarem fato. Séculos atrás, Alexander Pope, um outro pensamento, já alertava que um pouco de aprendizado é perigoso. Beba profundamente ou não prove da fonte. O que ele quis dizer é o seguinte, meu irmão, saber pela metade é muito perigoso. É o caminho mais curto para se errar. Hoje a internet é a nossa fonte de informação moderna. Mas em vez de bebermos da sabedoria, nós tomamos apenas uns goles rasos. Lemos as manchetes das notícias, lemos um slogan chamativo, uma citação aqui, um videozinho ali, de alguns segundos. Nunca o suficiente para entender de verdade o que está acontecendo. E é nesse vazio que nasce uma falha ilusão de sabedoria contemporânea. E que vem se espalhando muito, mas muito mais rápido, numa velocidade em que a verdade real jamais conseguiria se espalhar. Mas existe outro motivo, talvez ainda mais poderoso, que explica por que ideias idiotas se tornam de fatos virais. O motivo que vai além da simplicidade está naquilo que nós sentimos. Estudos mostram que conteúdos carregados de emoção, indignação, alegria, raiva, medo ou choque, eles se espalham muito mais rápido do que qualquer ideia calma ou racionais. E isso vale também para celebrações religiosas. Convida, por exemplo, o povo para uma reflexão sobre qualquer versículo da Bíblia. Poucos vão. Convida o povo para uma campanha do carro novo. Campanha do carro novo. Então nós vamos nos reunir aqui, vamos orar e Deus vai te dar um carro novo. Tem algum sentido nisso? Não tem, mas é isso que acontece, meus irmãos. Campanha 12 dias para 12 meses de bênção. Eu participei muito dessa. E... Obrigado. 1, 2... Não, isso aqui mesmo. Obrigado, querido. E aí o que acontecia? 12 dias direto de culto. Se eu faltasse um, e por exemplo era abril. Eu falei, ih rapaz, faltei abril. Em abril eu estou lascado. O Evangelho nunca disse isso, meus queridos. Nunca disse isso. Milhares de publicações têm o mesmo padrão. Emoção. Nos trazer emoção. Aflorar o nosso sentimento. Cada curtida ou comentário ou compartilhamento libera em nós uma pequena quantidade de prazer. Faz uma reflexão sincera aí contigo. Quando você coloca algo na internet que alguém curte, você não se sente bem? Quando alguém comenta, você não se sente bem? Quando alguém compartilha, você não se sente bem? Pois é a química do cérebro nos recompensando por participar. Postagens carregadas de emoção, que ativam este ciclo vicioso, com muito mais força do que qualquer fato ou argumento. Postamos, então as pessoas curtem, nós ficamos felizes e repetimos aquela ação.
cada vez mais. Com o tempo, nós nos condicionamos a buscar emoções intensas, em vez de profundidade intelectual. E isso não é só psicologia. Isso é o próprio algoritmo da rede social agindo. Porque elas foram criadas para impulsionar o que gera engajamento, não o que traz verdade. Logo, uma reflexão sobre algum filósofo não terá tanto engajamento, não será tão disseminado pela rede social. Mas uma foto de uma modelo de biquíni, sim. Essa terá grande engajamento e será altamente compartilhada e oferecida via rede social. Cuidado com a internet, meus irmãos. Muito cuidado com a internet. Um outro pensador, Aristóteles, dizia que a persuasão depende tanto da emoção quanto da razão. Isso quer dizer o quê? Se uma faísca emocional ou uma mensagem mais sábia é difícil de ser ouvida, dá sono, dá inquietação. Isso reflete muito do que vivemos hoje. E é por isso que um vídeo bobo, seja de alguma briga, seja de alguém caindo, seja de alguém seminu, viraliza. E vai superar, com certeza absoluta, uma palestra de reflexão profunda. Porque um desperta prazer imediato. O outro exige atenção e esforço. Alguém que busca conforto, prazer e diversão de verdade ou grandeza, ele chama esse de o último homem. E agora os profetas do Apocalipse vai falar assim: olha, não estou falando o último homem, Jesus está voltando. Nós já conversamos sobre isso aqui. O mundo então vira um espetáculo, meus irmãos. Não um lugar de ideias. Mas o contágio emocional, ele não nos torna apenas pessoas superficiais. Ele também nos divide. Porque as emoções não só unem, as emoções também polarizam. Vejam a guerra hoje em dia entre o pessoal da direita e da esquerda. Vejam que coisa ridícula, se matando, brigando. Um xingando o outro, um falando mal do outro. Que polarização que não leva a nada, meus irmãos. Não leva a nada, por quê? Porque não pensam. A mesma força que nos fazem compartilhar aquilo que é empolgante, nos empurram para dentro dessas tribos, direita ou esquerda. Por quê? Porque elas reforçam as nossas crenças. E aí entra o próximo ponto, que é o tribalismo e as câmaras de eco. E o que seria o tribalismo? Já ouviram falar nisso? Geralmente eles não falam sobre isso. Pois bem, nós somos criaturas sociais, moldadas pela necessidade do pertencimento. E durante milênios a sobrevivência dependia desta nossa lealdade ao grupo. Hoje esse instinto renasceu nas redes sociais. Criamos tribos digitais. Ou criamos tribos políticas, tribos religiosas, culturais ou ideológicas. E dentro dessas tribos, ideias viram símbolos sagrados. Vai falar do Lula num congresso da direita, ou vai falar do Bolsonaro para um esquerdista, pronto, já arrumou briga, já deu ruim. Questionar, por exemplo, o Lula para um esquerdista, parece traição. Questionar Bolsonaro para um direitista, parece traição. Nós vivemos esta câmara de eco, que é onde a nossa visão de mundo ela é refletida o tempo todo, meu irmão. Isso não é inteligente. E é nesses espaços fechados que ideias falsas raramente são questionadas. Essas ideias, uma vez repetidas, curtidas e compartilhadas, começam então a aparecer verdades absolutas. E aí o perigo nasce. Porque quando eu repito uma mentira muitas vezes, ela vai acabar se tornando verdade. Eu vou acabar me acostumando com a mentira e vou encarar aquilo como verdade. Dentro de cada tribo, seja política, religiosa ou cultural, uma narrativa simples, reconfortante,
e imune a nossas dúvidas. E ai de quem falar ao contrário. Ai de quem falar ao contrário. Porque vai soar como ameaça ou coesão do grupo. Meus irmãos, quando um meme ou um slogan confirma aquilo que nós já acreditamos, não tenho dúvidas, ele vai se espalhar como fogo. A precisão deixa de importar. O importante é que nos digam o que queremos ouvir. E geralmente, quando nós vamos para a igreja, nós gostamos de ouvir assim: olha, aquilo que você quer, Deus vai te dar. Sabe aquela coisa que estava lá, que você está orando por aquilo? Deus ouviu a sua oração. Geralmente o cristão não quer ouvir: para de pecar, irmão. Para de fazer aquilo que você anda fazendo. Sai fora disso. Porque nós gostamos de ouvir coisas boas, nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. E neste ambiente, a complexidade é sacrificada. As nuances morrem e a verdade se torna um incômodo. E assim o mundo vai afundando na ignorância, meus irmãos, no consumismo, no imediatismo. Nós deixamos de observar as coisas importantes da vida. Com essa correria toda, quantas vezes você já contemplou o nascer do sol, por exemplo? Ou o pôr do sol? A natureza? Quanto tempo faz que você não senta para tomar um café com seu amigo de verdade? Quanto tempo? Um WhatsApp resolve. Mas e o prazer de estar junto? Nós somos seres sociais, meus irmãos. Não dá para fugir disso. Nós somos feitos assim. E o mundo tenta nos confundir e nos afastar da nossa identidade em Cristo. A nossa aparente autossuficiência tem nos afastado de Deus. E a tecnologia está nos afastando de nós mesmos. Portanto, meus irmãos, não se enganem. Porque um like na rede social nunca valerá o que vale um abraço verdadeiro. Uma mensagem nunca valerá uma conversa pessoal. Nunca. Uma amizade real não pode ser substituída por uma amizade digital. Não dá. E nenhuma tecnologia, nem de IA e nem de nada, vai substituir aquilo que Deus criou. Nunca, nenhuma. Igreja, em nome de Jesus, que tenhamos sabedoria para lidar com os novos tempos. Em nome de Jesus. Amém. Oremos, Senhor, Santo Deus, Pai misericordioso e bom. Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Pai, tempos sombrios, Senhor, em que valemos o que parecemos, ou valemos o que temos, e não o que somos, Senhor. Pai, nos tira, Senhor, deste cerco, Senhor, desta rede, Pai, que nos afunda cada vez mais. Pai, reforça a nossa identidade como filhos de Deus, únicos, desejados por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça morada em nossa mente e nosso coração, Pai. Pai, edifica a nossa vida, Senhor. Pai, anda conosco, nos guie pelo caminho certo, Pai, para que a Tua glória seja refletida na nossa vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.